Olá! No vídeo de hoje falaremos de como melhorar o seu desempenho na prova objetiva da OAB. Vem comigo a partir de agora! A primeira fase do exame da OAB, ela costuma representar para você, candidato, um grande desafio, pois a Fundação Getúlio Vargas, ela utiliza de muitos artifícios para induzir o examinando, o coitado do examinando, ao erro. Com enunciados aí longos, complexos, a Fundação Getúlio Vargas acaba ganhando o candidato, muitas vezes, por meio do cansaço. E assim, ela consegue cumprir com aquela meta de corte elevada, de modo que para a segunda fase, somente um pequeno quantitativo estará habilitado para tanto. Só para você ter uma ideia, em 2010, o exame 2010.1, de forma específica, ele foi considerado um dos piores certames da história da OAB. Nós tivemos algo inscrito de 94 mil pessoas, porém, só tivemos um quantitativo de 14,18% de aprovados. Isso representa mais ou menos 13 mil aprovados naquele exame. Logo, eu posso afirmar que desses 80 mil que não foram aprovados aí, muitos fizeram preparatórios, estudaram com os melhores materiais, mas, de qualquer forma, isso não foi o suficiente para ser aprovado, porque caiu em armadilhas ou até mesmo não se atentou nas estratégias que a Fundação Getúlio Vargas, muitas vezes, ela traz para você. E é sobre isso que nós falaremos ao longo deste vídeo. Embora o estudo em si, ele seja uma das etapas mais importantes para que você seja aprovado na prova da OAB, se fosse somente isso que de fato importasse, nós não teríamos um índice de aprovação que eu posso considerar tão baixo como nós tivemos nesse exame que eu mencionei, ou como acontece constantemente. Edição após edição, a banca examinadora, ela vem aperfeiçoando suas provas, cobrando conteúdos menos habituais, melhorando a redação aí que nós temos das questões, corrigindo eventuais lacunas dos editais, enfim, trazendo um nível de complexidade cada vez maior. Nesse sentido, é importante falar que estratégias que venham possibilitar um melhor desempenho nessa prova da OAB, eles devem fazer parte da sua preparação. Ninguém é louco de ignorar isso. Se você vem buscando a sua aprovação na prova objetiva da OAB, é um tão sonhado passo que você galga sem obter o sucesso desejado, talvez este seja o momento necessário para você mudar a sua estratégia e tentar algo novo, para que você recomece. Neste vídeo eu quero falar bastante para você dessas preciosas dicas para melhorar o desempenho ao longo do certame. Tudo isso de uma maneira simplificada para você. Como melhorar o seu desempenho em provas objetivas? Você sabe o que é neuroaprendizagem? Neuroaprendizagem é aprender como o cérebro aprende. Por meio dessas técnicas, você irá conhecer algumas estratégias necessárias para contribuir com seus estudos. O aprendizado, ele não é instantâneo. O seu maravilhoso cérebro, sim, vou chamar ele dessa forma, é capaz de tornar-se cada vez mais inteligente, desenvolvendo-se cada vez mais por meio de habilidades e conhecimentos que você venha a adquirir. Porém, o processo é lento. No mundo, nada acontece de forma instantânea. E, obviamente, nós temos alguns caminhos para acelerá-lo, tal como você pode acelerar esse vídeo. É compreensível que você queira aprender a estudar rápido, mas a cognição, ela não acontece de uma hora para outra. Não! Embora você encontre um vasto conteúdo sugerindo essa possibilidade, isso não condiz com a realidade e nem com
constata com a neurociência da aprendizagem, assunto este tão importante. Conhecimento e inteligência, eles são construídos de forma gradativa, de forma devagar, passo a passo, para que as informações, de maneira verdadeira, elas venham a ser fixadas em sua memória. Portanto, você, que assim como eu, que é uma pessoa sem paciência, tem que aprender a lidar com a paciência. O que você estuda hoje acaba passando de uma forma necessária pela sua memória dentro de um curto prazo. Isso acontece bastante. E posteriormente, isso passa para uma memória de longo prazo, quando nós estamos falando desse conhecimento. E somente após esse processo é que pode ser considerado como um conteúdo aprendido e pronto para que ele seja útil também no momento da sua prova da OAB. Por essa razão que eu aqui menciono, vale reforçar a importância de muitas vezes você ter um roteiro de estudos, você ter um planejamento. Aliás, eu faço essa pergunta, você tem um roteiro? Você tem um planejamento do que pretende estudar? Do que pretende fazer a cada dia? Esse roteiro, ele tem que constar cada dia dos seus estudos, para que assim você possa ter uma cognição adequada e seja desenvolvido todos os atributos que compõem a sua inteligência. Estudar mais não significa aprender mais. Quem de você nunca ouviu alguém falar assim, eu estudo 15 horas por dia, 16 horas por dia, e pensa, esse já foi aprovado com certeza, se isso for verdade, né? O que na maioria das vezes acaba não sendo. E consequentemente, se você estuda pouco, você começa a achar que terá menos chances do que essa pessoa. Mas a matemática, ela não tem que ser vista dessa forma, ela não tem que ser compreendida dessa maneira. A qualidade do tempo dedicado aos estudos é mais importante do que o quantitativo de horas. Para manter o nível da concentração que nós estamos aqui mencionando, é importante que você melhore toda a gestão do seu tempo durante o desenvolvimento desse processo de estudos. Concentração, ela é um requisito indispensável para uma boa cognição. Celular nas mãos é uma fria, vai tirar a sua concentração. Uma pessoa, ela mantém em média o seu foco por cerca de 45 a 60 minutos. Mas é importante frisar e destacar que cada indivíduo, ele é diferente do outro, ele tem as suas particularidades. E você deve achar, portanto, o ponto necessário entre o estudo e também os momentos para realizar as suas pausas. Se você perceber que a sua atenção ela está ficando dispersa, aí é uma indicação de que está na hora de você fazer um pequeno intervalo, seja aí de 15 a 20 minutos, para recuperar esse nível de concentração, para recuperar esse nível de estudos. Logo, recomenda-se que você vá aprimorando cada minuto que você tenha disponível, cada minuto que você tenha no seu desenvolvimento, para que você possa render mais e mais. Essa é a lógica. Sugiro aqui você buscar conhecimento de alguns métodos, como por exemplo o método Pomodoro, que consiste em uma quantidade de tempo de estudos e intervalos de compensação. Desafie-se a aprender sozinho. Apenas assistir às videoaulas disponíveis na internet ou no seu curso preparatório acaba não sendo suficiente em alguns casos para melhorar o seu aprendizado e, consequentemente, o resultado no exame de ordem realizado. A realização de exercícios ela é crucial para a estimulação do cérebro. Ela é essencial para que você possa ampliar os seus conhecimentos. Resolver provas anteriores do exame de ordem, por exemplo, fará com que você venha a sentir na prática a evolução do seu aprendizado. Aqui você vai possibilitar desenvolver um autodidatismo. O que é isso?
é você ter a capacidade de se virar diante das questões e ajustar melhor a prática dos seus estudos, por meio de constatação empírica dos resultados observados e conquistados. Como assim empírica? Empírica por meio da observação. Você vai conseguir observar aquilo que você está desenvolvendo de forma melhor, aquilo que você está conseguindo crescer e evoluir. Para melhorar os resultados, estude por conta própria, de forma ativa. Ou seja, tomando todas as rédeas, o comando dos seus estudos, para conhecimento na contramão de método passivo, onde o estudante ele senta na frente do computador para assistir uma videoaula e não faz nada. Então isso é muito importante também. Nessa forma de estudos, eu posso apontar para você que se valer de plataformas de questões comentadas é de grande importância e de grande valia, porque aqui você vai se dispor de técnicas de estudos onde poderá conhecer melhor a maneira pela qual a banca FGV exige o conteúdo, perdendo inclusive o medo da prova e adquirindo um conhecimento necessário sobre todo o assunto. Técnicas para resolver questões objetivas. O seu conhecimento sobre os assuntos cobrados no exame da OAB é a melhor forma de garantir sua aprovação. Porém, sabe-se que todas aquelas matérias, elas são extensas e têm um conteúdo muito denso para ser absorvido e muitas vezes num prazo curto. Agora, é muito importante você ter o domínio, obviamente, do conteúdo de forma inteligente e estratégica. Por isso, é aceitável que você saiba não responder a tudo, mas sim prontamente aquilo que fará diferença para a sua aprovação. As questões, elas podem ser divididas de algumas formas, de algumas categorias, poderia dizer para você. Questões que você detém um domínio sobre o assunto devem ser tratadas de forma preferencial. Não é preciso você resolver a prova de uma forma sequenciada, de uma forma cadenciada. As matérias pelas quais você possui o maior conhecimento devem ser as primeiras a serem respondidas, visando dessa forma você não diminuir o aproveitamento naquilo que você detém um certo conhecimento, pois é certo que posteriormente o cansaço mental ele irá aparecer. Não perca seu tempo com questões muito complexas e que vão exigir de você muito tempo para identificar a alternativa correta. Só para você ter uma ideia, se você fizer um cálculo, você verá que os intervalos de 10 a 15 minutos aí para preencher o cartão de resposta contribuirá para que você tenha uma média de 3 minutos e 30 segundos para resolver cada uma das 80 questões. Então o tempo é precioso. Deixe as questões complexas para serem resolvidas lá no final. Por último, conforme o tempo que você tem ainda disponível ao final da sua prova. Vamos falar do chute? O que acontece no caso do chute na hora da prova da OAB? As questões para chutar devem ser analisadas com uma determinada cautela e atenção. Não deixe nenhuma questão sem resposta. Isso é um mantra que você deverá trazer consigo na hora da prova. Por mais que você desconheça totalmente o assunto, se você chutar qualquer uma das alternativas, pare e pense, 25% de chance você tem de acertar. Para você fazer um chute consciente, utilize o bom senso e a lógica. É sério. Elimine aí as alternativas que provavelmente elas estejam incorretas e faça a sua escolha. Grande parte das questões da primeira fase do exame, elas possuem a mesma mecânica. Das 4 alternativas, 2 elas são facilmente descartadas. Você já pode excluir, porque devidamente estão incorretas, de forma evidenciada. Agora, não raro, 2 outras alternativas são muito próximas e as distinções entre certa e errada, elas serão apontadas aí por meio de detalhes,
levando muitas vezes o examinando ao erro. Porém, se você se valer de algumas técnicas bem simples, você pode melhorar o seu aproveitamento. Vamos falar delas? Circular palavras importantes do enunciado das questões. Sempre que o enunciado ele vier apresentar palavras corretas, incorretas, certas, erradas, sim, não, certo, errado, já mencionei para vocês. Ou seja, não faça uma marcação que a identifique para que você não caia em erro de marcar aí a alternativa correta quando o enunciado ele solicitar para você a incorreta. Cuidado também com termos generalizadores. O que são isso? São aqueles que tendem a estar incorretos por generalizações do direito, que são sempre muito perigosas. A utilização desses termos geralmente estão associadas aí a assertivas incorretas. Sempre, todos, nunca, jamais, dentre outros. Sempre que você tiver dificuldade para responder uma questão da prova objetiva, a melhor técnica para aceitar a alternativa correta é o quê? É eliminar as duas alternativas altamente improváveis, de forma a aumentar a sua chance das estatísticas de acerto. Agora, em virtude de grandes polêmicas na elaboração da prova da OAB, o que você vai notar que é muito comum, o que acontece? A banca organizadora, ela necessita de que a alternativa correta ela esteja impecável, primando por um maior detalhamento, com o intuito de evitar o maior número de erros, que é uma marca da banca, e tais como recursos, anulações e até mesmo problemas judiciais. A Fundação Getúlio Vargas, ela tende a produzir questões com um texto maior para as alternativas corretas, evitando que o detalhamento passe despercebido e possa ocasionar em anulações. E geralmente, quando há repetição de uma afirmação nas alternativas, é porque essa afirmação está correta, mesmo que o restante do texto, que a compõe a assertiva, apresente detalhes que a tornem incorreta. Isso também é uma realidade. Após você se valer de todas as técnicas aí para resolver as questões, é chegado o momento de aplicar de fato a técnica do chute consciente no exame da OAB. Já ouviu falar disso? Pois é, eu vou falar para você. Depois de fazer toda a triagem para resolver toda a prova, você terá um número X de questões respondidas, um número X de questões que você ficou com dúvida e ainda um número X de questões que você não faz ideia da resposta. Portanto, faça uma contagem das alternativas, assinalando dentro do universo de questões respondidas. Letra A, 12. Letra B, 13. Letra C, 21. E letra D, 16. Com base no exemplo acima, que eu acabei de falar para você, nós podemos falar que temos 18 questões sem respostas aptas para a aplicação de uma técnica de chute, por exemplo. Mas aí, como eu vou aplicar essa técnica de chute? Neste caso, é importante utilizar de uma estratégia correta para chutar na alternativa correta. Se você observar o histórico da primeira fase da OAB, há uma equivalência entre o número de respostas corretas para cada uma das alternativas. Ou seja, em regra, são 20 alternativas A, 20 alternativas B, 20 C e 20 D corretas. Então, considerando que você marcou somente as que julgavam estar certas, há uma maior chance de que a alternativa menos selecionada ela esteja em maior número dentre as questões que ainda estão sem respostas. Com base nisso que eu acabei de mencionar para vocês, é recomendável que você marcasse todas essas questões, tendo um exemplo aí para você ter a base de quantas você marcou de A, de B, de C e de D. E, obviamente, é recomendável que antes de você chutar, você faça uma última triagem para ver se a opção menos marcada e que provavelmente vai te direcionar ao chute faz pelo menos alguma coerência ou sentido com o enunciado que você busca uma resposta. Caso isso aconteça, então é recomendável que antes do chute essa triagem ela seja aplicada.
com o objetivo do quê? De consolidar a decisão sobre qual alternativa será o chute. Se na questão você ficou entre A e D, por exemplo, veja se há possibilidade de marcar A. Ao final, repita essa contagem que eu falei para você de marcações em cada alternativa e verifique se há aí alguma alteração significativa e que resulte no menor valor, obviamente, de alguma das opções, e ela vai ser eleita para ser o objeto de chute das demais opções. E aí, gostou deste vídeo? Espero que sim! Se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Caso tenha alguma dúvida, envie sua pergunta que eu mesmo responderei para você. É um prazer imenso estar na sua companhia. Forte abraço e até o próximo vídeo!